Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a psicose, tá? Então, a psicose como estrutura, desencadeamento e tratamento. Então, nós vamos explicar um pouco sobre o que é a psicose, do que se trata, né? Por que ela é uma estrutura. E vamos também tratar do desencadeamento, que é algo bem importante. E também uma certa direção no tratamento. Não é nada muito aprofundado, mas é algo que a gente precisa de saber exatamente para dar continuidade aí na questão do diagnóstico e da direção do tratamento, correto? Então vamos lá. Nós vamos falar então de dois textos, que um texto é basicamente o da Teoria Clínica da Psicose, que é um livro do Antônio Quiné, e nós vamos pegar Psicose, uma estrutura clínica, que é um capítulo desse livro. Vamos pegar também o desencadeamento e tratamento, também desse livro, e um texto da Cristina Drummond, que é o desencadeamento na psicose, tá? Que é um livro um texto que está no livro, na publicação da Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, chamada Coringa, que eu vou deixar aqui para vocês nas referências, correto? Vamos lá. E aí, assim, é claro, gente, que eu vou fazendo uma recapitulação de alguns conceitos, que eu acho que é isso que engrandece aqui a leitura dos textos, porque faz uma amarração, né? Recapitula alguns conceitos, né? Relembra outros textos, que eu acho que isso é importante na hora que a gente está lendo, fazer essa amarração, tá? E para quem às vezes está lendo agora, né, e ainda não sabe, né, não fez esse percurso, é preciso de retomar. Então, assim, aqui eu me preocupo em explicar, mas nunca em substituir o texto, tá? Isso aqui são pontos chaves para a gente poder conseguir fazer a leitura. Então, ou vocês façam a leitura prévia, né, isso aí depende de cada um, ou posterior, tá? Né, ao vídeo, tá ok? Então, vamos lá. Então, a psicose é uma estrutura clínica, e aí ele vai falar, o Antônio Quiné, que o divisor de águas, né, pra gente falar de uma psicose ou de uma neurose, é a questão do Édipo, tá? Então, a questão do Édipo, ela é essencial para que a gente consiga fazer esse discernimento. Vamos lá recapitular. Por quê? Inicialmente, lá num dos textos do Freud, que ele vai falar, né, dois princípios do acontecer psíquico, que é isso, já é o texto na nova tradução, tá, gente, do Hans. Ele vai explicar a questão da divisão do aparelho psíquico, né, como que ele se estrutura, né? Ele se estrutura com base nesses dois princípios, tá? O princípio do prazer e o princípio da realidade. No princípio da realidade, ele vai falar o seguinte: inicialmente, o aparelho psíquico, ele quer, então, o princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? O princípio do prazer é que o aparelho psíquico, ele vai ter essa descarga, tá? Que vai extinguir, então, a sensação de desprazer. Porque a sensação de desprazer, essa estimulação desprazerosa para o aparelho psíquico, ela gera uma tensão, né? Se ele não tem uma descarga, isso vai gerar uma tensão, tá? Então, o aparelho psíquico, ele tende a uma inércia aí, no sentido de manter o prazer, tá? Porém, nem sempre é isso que acontece, né? Muitas vezes, na tentativa aí de descarregar essa tensão, tá? O que acontece é que o aparelho psíquico não tem condições sozinhos de liberar essa tensão de desprazer, tá? Por quê? Porque existe algo que o Freud vai falar que é chamado a realidade. A realidade, ela faz aí objeção a quê? A essa questão do princípio do prazer, porque ela demonstra com os seus,
a inviabilidade, né, de descarregar, ela demonstra que o aparelho psíquico não consegue, então, desde sempre, a conseguir fazer, de sempre estar em prazer. Então, o aparelho psíquico, ele é o tempo inteiro confrontado aí, por isso que o Freud vai falar que a realidade, ela é insuportável para o sujeito. Por quê? Porque ela traz aí, a duras penas, essa dificuldade em satisfação, correto? Então, é preciso, o ser humano precisa de lidar com isso, tá? Então, só para recapitular aqui, esse texto, né, que eu tô falando dois princípios do acontecer psíquico, eu também remonto aí algo aí da primeira tópica, tá? Que é muito importante de vocês estudarem, que é ali onde entra estímulo e sai via motora, tá? Que isso, né, que o Freud vai falar da primeira tópica, ele demonstra aí como que que funciona aí, uma tentativa de pensar o aparelho psíquico a partir das cargas e descargas. Então ele entra aí, e aí essa tentativa de descarregar isso que tensiona o aparelho psíquico é chamada então de princípio do prazer, tá? Então ele vai falar que a realidade, então, ela é insuportável por conta disso, porque ela faz uma objeção aí a esse princípio do prazer. Então, qual que é uma alternativa? Né? Esse aparelho psíquico que está lá, regido pelo princípio do prazer, ele de repente, ele então vai se confrontar aí com a realidade, tá? Essa parte do aparelho psíquico voltada aí, que teve contato com a realidade, ela vai se diferenciar e ela vai ser exatamente o ego, tá? O ego é essa parte do aparelho psíquico em contato com a realidade. E o que é? Então, é aí primeiro protótipo aí de divisão do aparelho psíquico internamente, tá? Então, o aparelho psíquico, então, ele vai absorver, então, essa realidade, ou seja, essas dificuldades que a realidade propõe e tenta aplicar isso aí para o id, né? Mostrando, olha, realmente não dá para se satisfazer dessa forma, não consegue, né? Assim, então, nós precisamos de viabilizar, isso é que é o mais interessante. O aparelho psíquico internaliza esse princípio da realidade, não para poder se submeter a ele, mas para viabilizar, então, o princípio do prazer, correto? Então, o aparelho psíquico, o ego, então, nesse protótipo, né, e de ego, coloca, então, essa realidade para dentro, né, nessa tentativa de tentar aplicar, então, tentar modificar essa realidade para viabilizar o princípio do prazer, tá? Isso é o principal. O Freud, nesse texto, ele vai falar o seguinte: sem essa nítida distinção entre princípio do prazer e princípio da realidade dentro do aparelho psíquico, não é possível que o recalque se instaure, tá? Ele vai falar que é necessário para que lá na frente o recalque se instaure, que haja essa nítida diferença entre o princípio do prazer e o princípio da realidade dentro do aparelho psíquico, tá? Isso eu recapitulo, nós vamos ver daqui a pouco por quê. E aí, num outro texto que ele vai falar a perda da realidade na neurose e na psicose, também é um texto excelente, ele vai mostrar, né, que ambas estruturas, elas tendem a fazer aí um rechaço aí dessa realidade. Só que, no caso da neurose, a realidade que ela é esquecida, e a realidade que é esquecida não é a realidade do princípio da realidade, e sim a realidade do id, ali de um certo ponto de satisfação que foi coibido, que foi esquecido, né, que foi recalcado, e que ele retorna aí em forma de sintoma, tá? Para que, numa tentativa de se satisfazer. No caso da psicose, ele vai falar assim, a divisão aí não vai ser dentro do aparelho psíquico, vai ser um afastamento aí dessa realidade, de forma que o sujeito psicótico, ele se afasta desse conteúdo
que causa mal-estar, ou seja, a realidade. Então, a divisão aí no caso da psicose não é intrapsíquica, e sim entre o psiquismo e a realidade, correto? Ambas são formas de tratar o insuportável da realidade, seja um absorvendo para modificar e se satisfazer, né, recalcando uma parte dessa satisfação do id, seja se afastando dessa realidade e não querendo, né, se haver com nenhuma perda de satisfação, correto? Então, no caso da neurose, nós vamos ter então a instauração aí, né, a inscrição do recalque como um mecanismo aí de retirar aí da consciência esses conteúdos que causavam desprazer para a consciência, né? Essa é a condição do recalque, desprazer maior que prazer para a consciência. Tá? Então, algo ali dessa satisfação do id vai ficar recalcada, mas que ela retorna sob a forma de sintoma, correto? No caso da psicose, nós não vamos ter, então, o recalque como um mecanismo de defesa, tá? E o que se tem é o que ele vai falar, assim, de um certo afastamento aí dessa realidade, em que essa realidade rechaça, tá? E vai ter retorno, né? Assim, algo vai retornar aí que não é da mesma forma que quando se tem o recalque como mecanismo de defesa, correto? Então, voltando para o texto do Knell, ele vai falar: a psicose é um modo particular de articulação dos três registros, real, simbólico e imaginário. Aí nós estamos falando aí também na questão do Lacan, tá? Esse conceito de real, simbólico e imaginário, nós estamos falando da obra lacaniana, em que ele vai falar, né, de cada um desses registros, o real como sendo exatamente esse anterior à palavra, ao real mesmo, ao concreto, que se você já falou, você já colocou simbólico, você já colocou palavra, você já trocou o real por essa representação. O simbólico como sendo esse ponto aí da entrada da linguagem que simboliza, que representa esse mundo, que substitui o concreto por essas representações. E o imaginário, né, mais uma vez, sempre frisando, quando ele fala imaginário, não está falando de imaginação, ele está falando de imagem, tá? Em que nesse registro o que predomina são aí esse lugar aí narcísico, esse lugar da imagem corporal, esse lugar aí dessa imagem, né? E aí a gente tem que retomar lá o estágio do espelho, né? Em que essa imagem ela é construída através do olhar do outro, é pelo olhar do outro que a gente se reconhece, tá? Né? Essa fase aí infantil aí que nós nos somos apresentados por um outro, tá? Pelo olhar do outro, tá? Então são esses três registros. O que acontece na neurose? Na neurose nós temos o registro, então, nós temos esses três registros articulados de uma forma, na forma de nó de Borromeu, né? Que é o famoso nó borromeano, em que o que está ali no centro é o quê? É o objeto A destacado aí desse seu lugar, ou seja, nessa ausência e presença, né, desse lugar aí. Então, nós temos um real, simbólico e imaginário aí articulados pelo objeto A, e esse objeto A, vamos dizer assim, ele é o resto, né, da operação aí em nome do pai, tá? E o nome do pai vai ser exatamente esse nome com o qual a criança se identifica para nomear o enigma do desejo materno, tá? Em outro vídeo a gente pode trabalhar muito mais disso, inclusive depois o texto da Cristina Drummond, ele retoma. Mas é só para vocês entenderem aí que no caso da neurose, nós vamos estar numa articulação de nó borromiano, a partir aí que é fruto de uma operação nome do pai, tá?
o qual destaca esse objeto A e produz aí esse resto aí da relação do sujeito com o outro, permeado então aí muito mais pelo um simbólico que possa dar conta aí desse enigma do desejo materno, significando aí o falo, tá? Uma significação fálica. No caso da psicose, nós não temos este tipo de articulação de nobo-romeano. Nós vamos ter uma outra forma de funcionamento, né? Uma outra forma de articulação, que vai ser aí singular, tá? E que vai produzir aí seus efeitos aí também, assim como no neurótico tem consequências esse tipo de nó, nós vamos ter também na psicose outros fenômenos aí concomitantes à forma com que se articula, tá? No rascunho H, o que né, lembra, né, que o Freud coloca aí a projeção como um dos mecanismos da paranoia. E ele nós vamos situar então a paranoia no registro, no registro do imaginário, ou seja, no certo narcisismo, em que na paranoia nós já temos então uma formação da imagem, uma formação aí desse construto aí do eu e do outro, lembrando que o narcisismo ele é permeado pelo olhar do outro. Mais uma vez, nós precisamos dos conceitos fundamentais, né? Que é, então, essa questão do narcisismo aí, em um certo registro aí, com o qual eu me reconheço, uma imagem que eu me reconheço, né? A imagem não é só a imagem vista, mas essa imagem projetada, né? Com o qual eu me reconheço, essa projeção que eu me reconheço. A gente nunca reconhece a nossa imagem por ela mesma, a gente sempre reconhece a nossa imagem refletida em algum ponto. Toda vez que eu vou explicar narcisismo, o texto do narcisismo, eu pergunto pro pessoal, é o amor por si mesmo? Não, é amor pela sua imagem. Narciso não se apaixonou por si, ele se imaginou, né, quando ele vê no lago ali, o quê? A projeção da sua imagem. Tá? Então, não é por si, é pela projeção do que se vê, tá? E no caso, então, a paranoia estaria aí capturada no campo do narcisismo, no registro do imaginário, enquanto a esquizofrenia a um estado anterior, que seria do autoerotismo, que é anterior ao registro do imaginário. Se vocês lembrarem, né, nós vamos ter no autoerotismo aí esse corpo despedaçado, esse corpo que não se constitui em uma imagem ainda, tá? São pontos de zonas erógenas, mas que não se amarram, né, e se organizam numa certa imagem, tá? Então a esquizofrenia estaria aí anterior ao registro do imaginário. Logo anterior, então, à paranoia. Então, o que é a conclusão de Freud diante de tudo isso que principalmente quando ele trabalha aí o caso Schreber, que é o caso de psicose, né? Vamos lembrar que no início da obra Freud não acreditava que a psicanálise podia contribuir para a psicose, né? Que na realidade na época falava demência precoce, para psiquiatria, né? E depois ele vai vendo, né? Os próprios psiquiatras da época, o Bloyer vai mostrar para ele que não, né? O Bloyer cunha esse termo, né? Esquizofrenia, que é um termo psiquiátrico baseado na obra de Freud, que ele lê a obra Três Ensaios e as obras, vai acompanhando a obra de Freud, ele vai falar assim, tem sim, a sua obra fala eminentemente de um desenvolvimento e ele é capaz sim de explicar aí a demência precoce. Então lá em Schreber, o Freud vai então retomar algo aí, vai fazer explicações maravilhosas, não consegue muito avançar em determinados pontos porque ele quer aplicar o recalque para todo mundo. Apesar de muitos textos ele apontar, né, assim, esse ponto, né, que não se trata de recalque,
O Freud, ele tenta colocar esse conceito dele como universal, tá? Então, isso impede que ele faça avanços mais significativos, tá ok? Então, a conclusão de Freud, né, sobre a psicose, né, vai falar o que é projetado para o lado, para fora, não foi recalcado, para vocês verem que ele acredita ainda que tem o recalque, mas que não foi, né, não foi recalcado. Ou seja, o que foi abolido do lado de dentro retorna do lado de fora. Lembrem lá quando eu falei do texto A Perda da Neurose, A Perda da Realidade na Neurose na Psicose, de 1924, que ele vai falar isso, né? Então, assim, algo que era para surgir de dentro, intrapsiquicamente, não aparece. E aquilo que não foi trabalhado intrapsiquicamente, ele retorna do lado de fora, correto? Então, é isso que acontece, então, no aparelho psíquico, no caso da psicose, tá? Em Lacan, o Lacan vai trabalhar assim, que o que foi abolido no simbólico retorna no real, correto? Então, ele vai trabalhar exatamente que aquilo que era para ter sido simbolizado e entrado dentro de uma significação fálica para retornar, para poder retornar no campo do simbólico, esse mecanismo não ocorre e o que acontece é um retorno daquilo que não foi inscrito dentro do aparelho psíquico na forma do lado de fora, ou seja, no real, tá? Então, o Lacan, ele vem trazer isso, aquilo que foi abolido no simbólico, ou seja, que não foi inscrito no simbólico, acaba retornando aí no campo do real, tá? E aí, essa é uma palavra que é resgatada na própria obra freudiana, que o Lacan faz essa, né, assim, ele peneira isso, né, ele traz algo bem sutil, né, que é da diferença do recalque, que é do Verdrang, em alemão, da foraclusão ou forclusão, que é Verwerfung, tá? Então, há aí um certo, no caso do recalque, um retorno do inconsciente via sintoma simbólico, né? Enquanto que na foraclusão ou no Verwerfung, o retorno do inconsciente vem pelo lado de fora, né? Pela via real e das alucinações. Nós já estamos aqui com quase 23 minutos, então eu vou fazer esse primeiro corte, tá? E retomo a parte 2 no próximo vídeo, ok? Já volto.